Olá a todos, eu sou Roberto Latini, CEO do Latini Group, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o UDI e a transmissão através do sistema chamado SIUD, que é o Sistema de Identificação Única de Dispositivos, que a Anvisa acaba de disponibilizar. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro, ponto importante. Em 2021, a Anvisa publicou a RDC 591, que estabeleceu todo o sistema de identificação única de dispositivos médicos aqui no Brasil, conhecido pela sigla em inglês UDI, e muito reconhecido no mercado como UDI, então eu vou usar esse mesmo acrônimo para me comunicar aqui. E nessa resolução ela estabeleceu então qual é o que é um UDI, qual é o sistema, comentou sobre a disponibilização a posteriori de um sistema de transmissão em um banco de dados. Isso tudo está acontecendo hoje a partir da instrução normativa 426 de 2026, que acaba de ser disponibilizada pela Anvisa em 13 de fevereiro, com a data de 13 de fevereiro, e que entrou em vigor a partir do dia 1º de março. Ok? Bom, só recordando um pouquinho, porque nós já fizemos vídeos a respeito de UDI, eu sugiro que vocês vão lá no nosso canal do YouTube, e vocês podem resgatar isso, porque são vídeos mais ou menos extensos, mas bastante explicativos. O UDI basicamente é a identidade do dispositivo, é uma identidade única. Então, o mesmo UDI que o dispositivo teria no Brasil, ele teria no Japão, na Austrália, Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, todos os lugares. E esse UDI, ele nasce da necessidade de um melhor controle, uma melhor rastreabilidade, não só do ponto de vista de controle interna corporis, dentro das próprias empresas, como se não também como um grande apoio logístico para hospitais, clínicas, transportadoras, para a questão da tecnovigilância, que é conhecida em inglês como after sales. Enfim, toda essa questão passa a ser fundamentada nessa identificação única do dispositivo. Também lembro que no Brasil os dispositivos são classificados de classe 1 a classe 4, sendo a classe 1 mais baixa, a classe 4 mais alta, e na própria RDC 591 foram estabelecidos os prazos a partir dos quais esse número, esse UDI deveria ser transmitido para essa base de dados que a Anvisa agora disponibilizou. Esses prazos eram basicamente a contar da data de publicação, ou melhor, a data de entrada em vigor da RDC 591 de 2021, de acordo com o artigo 15, esses prazos seriam 3 anos e meio para a classe 4, 4 anos para a classe 3, 5 anos para a classe 2 e 6 anos para a classe 1. Entretanto, neste mesmo artigo 15, existe um parágrafo 3º que dizia o seguinte, que para os prazos estipulados no caput do artigo 15, esses prazos passariam a valer, ou poderiam passar a valer, a partir do momento em que a Anvisa disponibilizasse o sistema de transmissão para uma base de dados que também seria criado pela Anvisa. Eu lembro que eu estou falando de uma resolução de 2021, hoje estamos em março de 2026, então nós estamos falando de praticamente 5 anos depois. Okay? Então esses prazos se estenderam, ao invés de ser um prazo que já estava de imediato lá, na data de entrada em vigor da RDC 591, esse prazo se estende agora para a entrada em vigor dessa instrução normativa 426 de 2026. E os prazos ficaram assim, para a classe 4, o prazo máximo 1/9 de 2029, para a classe 3, 1/3 de 2030, classe 2, 1/3 de 2031 e classe 1, 1/2000 de 2032. Perdão, 1/3 de 2032, ok? Então esses prazos foram estendidos. Bom, coisas importantes. Lembrando que normalmente para produtos importados o UDI ele já vem da origem. Então o próprio fabricante já tem esse número de UDI. Caso ele não tenha, ele pode dar um documento, uma declaração, autorizando que o distribuidor no Brasil, o detentor do registro, aplique para esse UDI. Só que esse UDI feito aqui no Brasil, lembrando, ele vai servir para todo mundo. Então se o fabricante em algum momento ele autorizar um terceiro a solicitar o UDI em seu nome, ele tem que saber e tem que estar ciente de que esse UDI vai ser utilizado no mundo inteiro. Tá? Para os fabricantes nacionais, eles têm que aplicar para o UDI de qualquer jeito, tá? Seguindo os prazos que eu falei, de transmissão. Então, uma coisa é a transmissão, outra coisa é a rotulagem. Dentro dos prazos estabelecidos pela Anvisa, esse UDI, para aqueles que já têm UDI, esse UDI já deveria constar na própria embalagem para todos os níveis de embalagem. O que é todos os níveis de embalagem? O próprio produto, a embalagem primária, a embalagem secundária, eventualmente embalagens múltiplas, Então tudo isso está descrito na própria resolução 591 de 2021. Eu sugiro fortemente que vocês voltem ao vídeo, que vocês voltem à resolução para dar uma refrescada na cabeça.
E quem emite, quem é que dá esse número de UDI? Quem dá esse número de UDI são as chamadas unidades emissoras. Aqui no Brasil, o GS1, mas a empresa também pode usar o HIBCC ou o ICC-BBA, que são mais duas entidades emissoras que estão fora do Brasil. Então, vocês tanto podem contratar o GS1. O GS1 é bastante conhecido, é aquele que já cuida no Brasil do código de barra, do código QR, enfim. Basta que vocês encaminhem para eles uma solicitação, eles vão encaminhar de volta para vocês um orçamento para atribuir esse UDI. E essas unidades emissoras, elas são obrigadas por essa resolução da Anvisa a cuidar desse UDI por pelo menos 10 anos. Tá? O UDI ele pode ser transmitido produto a produto, como ele pode ser transmitido em massa, ou seja, a empresa, o detentor do registro, ele vai fazer a inserção de todas as informações e vai fazer o upload disso de uma vez. Entretanto, até este momento, até março de 2026, a Anvisa publicou somente a versão final do guia, né, do manual que trata da versão individualizada do UDI. A transmissão em massa, a Anvisa disponibilizou por enquanto só uma minuta do manual, mas não um manual na versão final. Não obstante, dentro do próprio manual da versão individualizada, existe numa determinada parte, vocês vão ver, que se vocês fizerem um teste com a versão individualizada, vocês abrem uma porta, uma oportunidade para uma transmissão em massa. Tá? Precisa prestar bastante atenção nisso. E para cada modelo existe um UDI individual. Tá? Então, tem uma família de produto. Tá bom, você tem uma família de produto composta de 1000 modelos. Para cada um dos 1000 modelos, você vai ter um UDI específico, individualizado daquele produto. Então, é um trabalho que demanda bastante mão de obra, é um trabalho que demanda bastante tempo. Para aqueles que não iniciaram, eu sugiro que iniciem rapidamente, porque eu não tenho nenhuma dúvida que num momento futuro aí, nós vamos ter uma certa formação de fila, né, dentro das unidades emissoras, porque, afinal de contas, todo mundo vai começar a pedir isso. E não são poucos os fabricantes nacionais que têm por obrigação, né, já que isso está estabelecido em resolução, que têm a obrigação de solicitar esse UDI, implementar o UDI nos seus produtos, nas suas rotulagens. Então, isso vai implicar numa série de outros passos necessários. Bom, nós do Latini Group estamos à disposição aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema em relação a isso, fiquem à vontade para nos contatar através das nossas redes sociais, né? E também através dos nossos e-mails e dos nossos telefones. Lembrando que o nosso site é www.latinigroup.com.br. Vocês podem nos acessar a qualquer momento. Agradeço, e assim que tiver outras novidades em relação ao UDI, a gente volta com um novo vídeo. Um abraço a todos e sucesso!